Agora nós vamos ler a fábula várias vezes em silêncio. Depois, em voz alta para a família. No número 2, você vai pintar de vermelho as palavras que indicam o personagem ratinho do campo. Vamos lá. Qual é o ratinho do campo? Rato do campo. O rato da cidade, não. Somente onde tem um rato do campo, você vai colorir com vermelho. Ó, rato do campo, rato do campo. E assim você vai ler tudo para colorir. Número 3, você vai contar as letras, as vogais e as consoantes. A palavra rato, quantas letras? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Vou colocar o 4 aqui. Quantas vogais? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Quantas vogais tem a palavra rato? 2. Quantas consoantes? 2 consoantes. Assim com a palavra campo, cidade, tranquila. Número 4, nós vamos escrever na sequência numérica, do 21 até o 51, contando de 2 em 2. Então, vamos lá. 21, 23, 25, e assim até chegar aos 51. No outro dia, na quarta-feira, você vai ler a fábula novamente com atenção, que agora nós vamos fazer a interpretação. Que gênero textual é esse? É um poema? É uma fábula? É uma cantiga? Ou é uma parlenda? Vai fazer um xizinho na resposta correta. Quais são os personagens do texto? Nós temos 2 personagens, tem o principal e o secundário. O personagem principal é quem? O rato do campo. E o personagem secundário, o rato da cidade. Então, aqui a gente vai começar. Os personagens do texto são tá, 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 tá. Lembre que a Pro gosta de fazer o tá, tá, tá. Próxima pergunta. Onde aconteceu a história? A história aconteceu em vários lugares. Aconteceu na floresta? Aconteceu em uma cidade grande no campo? Aconteceu no campo ou somente na cidade grande? O que é a moral da fábula? A Pro comentou quando a Pro leu a fábula no início desse vídeo. É um ensinamento? É uma ilustração? É um problema ou é a solução? 3. Os ratos gostam de queijo. Observe os queijos abaixo e faça o que se pede. Circule grupos de 10 queijos. Quantos grupos de 10 queijos você circulou? Olha, responder aqui. Quantos queijos sobraram? Qual é o total de queijos? Como é dado ao grupo com 10 elementos, como os queijos? Unidade, dezena ou dúzia? Como a gente chama esse grupo com 10 elementos? Na quinta-feira, vai ler novamente a fábula com atenção. Escreva qual é o personagem da história que possui as características abaixo. Gostava de vida simples. O rato do... Quem gostava da vida simples? Quem que gostava da vida agitada e perigosa? Vai responder aqui. Releia a moral da fábula e marque o que ela indica. Você tem que ser educado com seus parentes? Mais vale o pouco certo do que o duvidoso? Se você não correr perigo, nada valerá a pena? Se você é rico, não pode conversar com os pobres? Qual que é o certo? Vai fazer um X. 4. Resolva as adições ajudando os ratos. Adições fáceis aqui. No dia 1 é o dia do trabalhador, não tem aula. No dia 4 da segunda-feira, aula de arte e educação física. No dia 5, nós vamos começar com matemática. Resolva os problemas ilustrados. Quantos ratinhos roendo queijo? Mas foi embora. Ficaram quantos ratinhos? Aí tem o dos gatinhos também.
2. Observe o exemplo e divida os números em unidade e dezena. Vamos lá, cada um na casinha. 5 unidades, uma dezena. 5 unidades, uma dezena. Com o número 22, eu tenho aqui 2 unidades e 2 dezenas. Assim, eu vou fazer com 22, com 41, com 14, 18, 69, 35, 37, 53 e 72. Pinte as vogais e consoantes de acordo com a tabela de cores. Lembra que a gente trabalha com essa tabela. A, vermelho, E, azul, I, amarelo, O, verde, U, laranja. E o restante com a cor rosa. Leia a palavra abaixo e responda o que se pede. Qual é essa palavra? Rato. Qual é a primeira letra da palavra rato? A primeira letra é... Quantas sílabas há na palavra rato? Pinte de vermelho a sílaba Rá das palavras. Rato. Então, Rá, vermelho. Barata, cigarra, raposa. Nas palavras rato e barata, o R é pronunciado do mesmo jeito. Rato, barata. Nas palavras cigarra e raposa, o R é pronunciado do mesmo jeito. Cigarra, raposa. Nós vamos aprender que o R tem som forte e tem som brando. R com som forte. Usa apenas um R no início das palavras. Ratinho, repolho, ricaço e rei. E usa também os dois R's quando tem o som forte, ha, ha, entre as vogais. Ó, vogal, consoante, consoante, vogal. Corrida, olha o mesmo som, corrida, ratinho. Só que nós nunca iniciamos uma palavra com dois R's. Quando tem esse som, o som forte é sempre entre duas vogais. A palavra corrida está entre as vogais O e a vogal I. Corrida, burro, garrafa, arreio. E tem também o som com R fraco ou brando. É um R no meio das palavras. Arame, olha lá, linguinha treme um pouquinho. Arame, amarelo, querida e caro. Prestem bem atenção nesse som. Pesquise na fábula 3 palavras para cada som do R. Com som forte, tem 2 tipos com som forte, igual raposa ou com os 2 R's. E com o som fraco, como exemplo, arara. Você vai escolher uma das palavras dessa atividade 2 e vai produzir uma frase criativa, não esquecendo os elementos tempo, quando que aconteceu, personagem, quem, onde que aconteceu e o que aconteceu. Tem que ser a frase completa. Ajude o ratinho a preencher a cruzadinha escrevendo o nome dos números. Que número é esse? 19. Então, vai pôr 19. E assim com todos os numerais. Complete a sequência numérica de 3 em 3. 0, 1, 2, 3 em cima. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou colocar o 9 aqui. Complete a sequência numérica de 5 em 5. 10, 15, 20, 25, até completar todos os quadrinhos. Continuando com os numerais, observe os números que faltam no quadro e escreva-os na tabela, observando os símbolos. O Sol, qual o número que está faltando? Ah, professora, está faltando 5. Vou colocar os 5 assim. Aí, com todas as figuras.
Copie os números que você preencheu na tabela. Quais são os números que você colocou aqui? Organize os números em ordem crescente. Esses números aqui vocês vão colocar em ordem crescente. Lembrando, crescente é do menor para o maior. E aqui, organizar os mesmos números em ordem decrescente, do maior para o menor. Língua portuguesa, você vai ler as palavras e desenhar. Sirene, farinha, rio, roda. E vai classificar com som fraco ou som forte. Vai escolher uma das palavras aqui e novamente produzir uma frase com os elementos: tempo, espaço, ação e personagem. Estudamos a fábula do rato do campo e o rato da cidade. Nessa fábula, vimos o local onde os ratos moravam, o campo e a cidade. Vai ler o que é campo, que fica na zona rural, e a cidade, zona urbana. Campos são os sítios, as chácaras e as fazendas. Já a cidade possui casas mais próximas, mercados, lojas, ruas asfaltadas e muito mais. Aí você vai assinalar, você vive no campo ou na cidade? Tanto no campo como na cidade, as pessoas vivem em suas casas. Uma casa é dividida em partes, que chamamos de cômodos. Escreva o nome de cada cômodo da sua casa. O que é aqui? Onde dorme, banheiro, quarto. Vai colocar os nomes aqui. Esse desenho mostra as partes de uma. Estas partes chamam-se. Esta casa tem cômodos. Observe bem. No número 4, você vai ilustrar a sua casa. Observe bem sua casa antes de ilustrar. E vai escrever os nomes dos cômodos que a sua casa possui. Quarto, cozinha, todos os cômodos. Quantos cômodos sua casa possui? Minha casa possui, cômodos. E por isso, hoje nós vamos ficar por aqui. Resolva tudo com muita atenção, com muito capricho, não esquecendo que existem as linhas, nem o número voando, nem uma letra fora da linha voando, o pezinho tem que ficar na linha. Até a próxima videoaula. Beijos e saudades!